Charitamrita Shunijadi Pashandi Javana Seha Maha Vaishnavahaya Tatashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Bodhacharya Mahapandita Nijanavamate Prabhuragi Ugraha Karilagila Balite. Um deles era o líder de um culto budista e era acadêmico muito erudito. Ele chegou perante o Senhor e começou a falar, a fim de estabelecer suas 9 conclusões filosóficas. Piya Sambhasya Bodhriya Bodha Ayukta Dekite Tathapi Balila Prabhu Gavakandaite. Embora os budistas não sirvam para debates e os Vaishnavas não devam vê-los, Shri Chaitanya Mahaprabhu falou com eles só para diminuir seu falso orgulho. Tarka Pradana Bodha Shastra Navamate Tarki Kandila Prabhuna Pare Stapte. As escrituras do culto budista baseiam-se principalmente na lógica e no argumento, e contêm 9 princípios fundamentais. Como Shri Chaitanya Mahaprabhu derrotou-os em seus argumentos, eles não puderam estabelecer seu culto. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Srila Bhaktivinoda Thakur afirma que, de acordo com o culto budista, existem 2 maneiras de filosofar. Uma chama-se Hinayana e a outra Mahayana. Ao longo deste caminho, há 9 princípios. Primeiro, a criação é eterna. Segundo, logo, não é necessário aceitar um Criador. Está vendo? Segundo, esta manifestação cósmica é falsa. Terceiro, eu sou a verdade. Quarto, nascimento e morte se repetem. Quinto, o Senhor Buda é a única fonte para se compreender a verdade. Só Jesus Cristo salva. Todo mundo inventa, todo mundo acha que é assim. Mesmo erro, mesmo equívoco. Né? Sexto, o princípio de Nirvana, ou aniquilação, é a meta última. Sétimo, a filosofia de Buda é o único caminho filosófico. 8. Os Vedas foram escritos por seres humanos. 9. Todos são aconselhados a praticar atividades piedosas, mostrar-se misericordiosos com os outros e assim por diante. Ninguém pode alcançar a verdade absoluta pela argumentação. Pode ser que alguém seja muito perito em lógica e talvez outra pessoa seja mais perita ainda na arte de argumentar. Por haver tanto malabarismo de palavras em lógica, nunca se pode chegar à conclusão verdadeira sobre a verdade absoluta por meio da argumentação. Os seguidores dos princípios védicos compreendem isso. Contudo, vemos aqui que Shri Chaitanya Mahaprabhu derrotou a filosofia budista com argumentos.
Aqueles que são pregadores na ISKCON, de certo, encontrarão muitas pessoas que creem em argumentos intelectuais. A maioria dessas pessoas não acreditam na autoridade dos Vedas. Não obstante, aceitam especulação intelectual e argumentos. Portanto, os pregadores da consciência de Krishna devem preparar-se para derrotar os outros com argumentos, tal como o fez Sri Chaitanya Mahaprabhu. Este verso diz claramente: Tarkei Kandila Prabhu. O Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu apresentou um argumento tão forte que eles não puderam contra-atacá-lo para estabelecer seu culto. O primeiro princípio budista é que a criação é sempre existente. Porém, se este fosse o caso, não poderia haver teoria da aniquilação. Os budistas defendem que a aniquilação ou dissolução é a verdade máxima. Se a criação existe eternamente, não se pode falar de dissolução ou aniquilação. Esse argumento não é muito forte, pois pela experiência prática vemos que as coisas materiais têm começo, meio e fim. O objetivo último da filosofia budista é dissolver o corpo. Propõe-se isto porque o corpo tem um começo. Semelhantemente, toda manifestação cósmica também é um corpo gigantesco, mas se aceitamos o fato de que ela sempre existe, não podemos falar de maneira alguma em aniquilação. Portanto, a tentativa de aniquilar tudo a fim de atingir o nada é absurda. Por nossa própria experiência prática, temos que aceitar o começo da criação e, aceitando o começo, temos que aceitar um Criador. Tal Criador deve possuir um corpo onipenetrante, como acentua o Bhagavad Gita 13:14. Sarvatapani padam tats Sarvato Chiromukhan Sarvata Shrutimauloke Sarvam Vrita Tishtati. Suas mãos e pernas, seus olhos e rostos estão em toda parte, e ele ouve tudo. A superalma existe dessa maneira. A pessoa deve estar presente em toda parte. Seu corpo existia antes da criação. Caso contrário, ele não poderia ser o Criador. Se a pessoa suprema fosse uma criatura, não se poderia falar de um Criador. Conclusão. Com certeza, a manifestação cósmica é criada em determinado momento e o Criador existia antes da criação. Logo, o Criador não é uma criatura. O Criador é Param Brahman, o Espírito Supremo. Não somente a matéria é subordinada ao Espírito, mas na realidade sua criação baseia-se no Espírito. Quando a alma espiritual entra no ventre da mãe, os ingredientes materiais fornecidos pela mãe criam o corpo. No mundo material, tudo é criado e, consequentemente, deve haver um Criador que seja o Espírito Supremo e que seja distinto da matéria. Confirma-se isso no Bhagavad Gita, que a energia material é inferior e que a energia espiritual é a entidade viva. Tanto a energia inferior quanto a superior pertencem a uma pessoa suprema. Aliás, Krishna falou, né? Eu sou o começo, o meio e o fim. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki. Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 24, Matsya, a encarnação do peixe, do Senhor como peixe, verso 15. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo
Namo Bhagavate Vasudevaya. Tam Atmanu Anugrahartam. Tam Atmanu Anugrahartam. Pritya Matsya Vapurdharam. Pritya Matsya Vapurdharam. Ajanam Rakshanarthaya. Ajanam Rakshanarthaya. Shaparya Samanudade. Shaparya Samanudade. Tam Atmanu Anugrahartam. Tam Atmanu Anugrahartam. Vyamatsya Vapurdharam. Pritya Matsya Vapurdharam. Anjana Rakshanarthaya. Ajanam Rakshanarthaya. Paryasa Manodade. Saparya Samanudade. Atmano anugrahartam. Atmanu Anugrahartam. Prityamasya vapurdaram. Pritya Vapurdharam. Yana rakshanartaya. Ajanam Rakshanarthaya. Saparya samanodade. Shaparya Samanudade. Tam Atmanu Anugrahartam. Pritya Matsya Vapurdharam. Ajanam Rakshanarthaya. Shaparya Samanudade. Tradução, vamos repetir, por favor. Para satisfazer-se, o rei Satyavrata, desconhecendo que o peixe era a suprema personalidade de Deus, decidiu com muito prazer dar proteção ao peixe. Para satisfazer-se, o rei Satyavrata, desconhecendo que o peixe era a suprema personalidade de Deus, decidiu com muito prazer dar proteção ao peixe, significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. Aqui está um exemplo para mostrar a alguém que, mesmo sem sabê-lo, presta serviço à suprema personalidade de Deus. Tal serviço chama-se Agyata Sukriti. O rei Satyavrata quis mostrar sua própria misericórdia, desconhecendo que o rei era o Senhor, que o peixe era o Senhor Vishnu. Através desse serviço devocional praticado sem conhecimento do fato, a pessoa é favorecida pela suprema personalidade de Deus. O serviço prestado ao Senhor Supremo, com ou sem intenção, nunca é em vão. Hariyo Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narotamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Mudiraye Shri Chaitanya Manobhistam Vistapitam Jena Bhutale Swayam Rupakadatmahyam Dadati Swapadantika. Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpati Gopesha Gopika Kantara Kantana Nustute Tam Atmanu Anugrahartham Pritya-matsya Vapurdharam Ajanam Rakshanarthaya Saparya Samanudade. Bom, então aqui nós estamos vendo como que uma pessoa no modo da bondade nunca tem nada a perder, né? Nunca erra. A
pessoa boa, um cidadão de bem, pessoa piedosa, nunca erra. Por mais que seja uma atividade feita sem conhecimento de causa, mas só pelo embasamento dela ser sempre de cidadão de bem, ele está sempre acertando. É o cara que nunca anda na contramão, né? Está sempre fazendo tudo certinho, tudo direito. As pessoas piedosas são assim. É aí que a gente entende por que Krishna fala que é tão importante o óleo da bondade. Porque, primeiro que qualquer atividade piedosa, naturalmente na execução dela existe renúncia. Você não faz caridade se não estiver renunciando a alguma coisa. Ninguém faz. Ninguém faz. Ninguém pode ser bom para outrem, para outras entidades vivas, ajudar alguém, sem estar abrindo mão de seu gozo pessoal, de seu bem-estar pessoal. Ninguém. Não tem como. Então, só baseado nisso, Satyavata Maharaja é um rei piedoso. Ele, primeiro que já demos o exemplo ontem, que ele nem viu que o peixinho da água do rio Kritamala saiu na mão dele, e quando ele percebeu que tinha um peixe, ele imediatamente, uma pessoa piedosa, toma essa atitude, deixa eu devolvê-lo para a vida, para o habitat natural dele, para a água, foi jogar. Mas só que quando ele foi devolver para a água, o peixinho abriu a boca e falou: "Oh, me joga lá não." Satyavata Maharaja, esse peixe fala, me joga lá não. Não te joga lá, porque seu habitat natural, não, mas lá está cheio de peixe grande, animais aquáticos, predadores, é um perigo para mim ali, não me joga ali não, me deixa com você, me dá proteção. Já sim, tá, então. Na verdade, para satisfazer-se, no fundo, para ele mesmo ficar satisfeito, não sabia que o peixe era a suprema personalidade de Deus. Ele falou: vou fazer a coisa certa. Isso é dever de um rei santo. Qualquer entidade viva que peça abrigo a ele tem que dar proteção. Um rei verdadeiro, ele sempre vê o bem-estar dos súditos, seja lá o nível que for. Ele está sempre vendo o bem geral de todos. Esse é o dever, de acordo com o Manu Smriti Shastra, Manu Sanhita. Esse é o dever do rei. Então ele tomou essa atitude aí porque ele é um rei piedoso, normal, não era um atravessado, não era um malandro, ou um relaxado, relapso, não era, um rei normal, pessoa normal. Por isso que é bom ser uma pessoa normal. Ontem mesmo eu estava dando esse exemplo, né? Krishna tem ilimitadas maneiras de testar a nossa sinceridade. E se nós não estivermos atentos, primeiro, Sadhava Sadhushana, tendo um comportamento sempre de acordo com o que Krishna reza nas escrituras, para não ser um atravessado. Segundo, muito atento para ver que em tudo tem o dedo de Deus. Krishna é o supremo controlador, Mahayeshvara. Então, sempre na bondade, antes de tomar qualquer atitude precipitada, contar até 10, pelo menos, para não atravessar, não fazer bobagem. Não ser levado pela paixão, ficar na bondade. Nessas circunstâncias, a gente pode passar a pegar uma carona no cometa de Krishna, que pode estar passando, só para ver se a gente está atento, vindo de diferentes maneiras, como eu falei um dia desses, dando o exemplo. O próprio Senhor Brahma e o Senhor Shiva, depois que o rei Rantideva estava fazendo jejum por tanto tempo, quando foi comer, eles vinham disfarçados de mendigo pedir
para ver se ele era tolerante e se ia dar, fazia o dever de qualquer chefe de família, quer dizer, de um rei, de dar o pedinte antes de comer. E ele passou no teste. E é assim que se passa no teste. E Satyavrata Maharaj, devido ao caráter Amalatmanas, imaculado dele, ele passou no teste. Primeiro ele não ia fazer nada com o peixinho, deixar o peixinho sofrer, já ia devolver para a água, que é natural de qualquer pessoa normal, piedosa. Segundo, quando o peixinho pediu socorro, ele, opa, deixa eu te dar abrigo então, colocou ele numa jarra, para não colocar de volta lá. Só que ele começou a crescer, ele colocou ele num poço, continuou crescendo, colocou no oceano, continuou crescendo, porque ele queria revelar para Satyavrata Maharaj que, sou eu, Vishnu. Eu vim aqui por causa das suas austeridades, você me atraiu devido a essa... Imaginem só o nível de renúncia, um rei vivendo só de água, ele nem comia, fazendo penitência e austeridade para avançar espiritualmente. Austeridade dá avanço. Tentar ficar com o olho aberto dá avanço. É difícil, né? Os modos atacam, mas se conseguir dá avanço. Por isso que existem regras e regulações, sadhana bhakti, de bhajana kriya, atividades que fortalecem a alma que está trilhando o caminho da perfeição, o caminho do autoentendimento, do entendimento da verdade suprema. Então o que aconteceu? Ele decidiu, com muito prazer, sim, vou dar proteção para esse peixe. Só que nesse momento ele estava fazendo o serviço devocional, porque era Krishna. Só que foi um serviço inconsciente. Então aí é que entra aquela velha história que nós devemos estar atentos para ela. Primeiro, devemos ser muito cuidadosos e estar sempre, pelo menos, em Sattva Guna. Segundo, devemos estar sempre ligados nas mensagens de Krishna. É assim que um devoto vive. Sempre vendo o controle de Krishna. Nunca se revoltando com nada e nem deixando nada abalá-lo no seu processo. Não, Krishna está no controle. Ele que sabe. Ele é o controlador supremo. Se for para ser se não for, não é, e tudo bem, vou continuar na mesma, porque eu não estou fazendo nada para mim, estou fazendo para ele. Se der certo é porque ele quer, se não der certo é porque ele não quer. E também se der um bom resultado, não é meu mesmo, é dele. E se não der, também ele não precisa de nada, é eu que preciso continuar me purificando. Isso é compreensão. E vou continuar. Porém, o que nós temos aqui como parâmetros? Isso aqui é uma compreensão que é um divisor de águas. A conclusão nossa deve ser essa. Puxa vida, se até um serviço para o prazer de Krishna inconsciente, sem ter sido planejado, sem estar entendendo nada, já dá um resultado desse, ele vai ganhar o posto de Manu, ele vai ser o pai da humanidade, Krishna vai promovê-lo vai dar Swata Manu, ele vai ser o Manu do próximo milênio. Com bênção, porque Krishna ficou satisfeito com a atitude piedosa e devocional dele. Aí a gente fica pensando, né? Para mim não dá, o que eu posso fazer? Gente, nós temos tanta coisa para fazer e que é o certo. E tanta coisa para evitar, que estamos fazendo o tempo inteiro, mas é errado, isso é incomensurável. Isso é incomensurável. Tudo bem que compreender conhecimento confidencial é difícil. Agir dentro do conhecimento confidencial é difícil. Muito mais difícil ainda é compreender o conhecimento mais confidencial. O que é mais confidencial? Mais confidencial, Krishna falou do Bhagavad Gita, é o capítulo 9 do Bhagavad Gita, o conhecimento mais confidencial. Krishna falou no verso 34. Aí é difícil, mas ele falou.
Madhyadimana Masturu. Nami Vaishasi Yuktaivam Atmanam Matparayana. É difícil, mas foi o que ele falou. Isso é o mais confidencial. Quer acertar mesmo? Mamarabhavamabato. Ocupa sua sua mente sempre em pensar em mim. Em nada mais, pensa só em mim. Ocupa tua mente que pensa, sente e deseja, sempre em pensar em mim. Converta-se em meu devoto. É difícil, né? Olha, o Krishna está dando uma. Aí é a supra-sumo, é o mais confidencial. Quer acertar mesmo? Ele está falando. Ocupe sua mente sempre em pensar em mim. Converta-se em meu devoto, porque a alma já é devota por natureza. Então, faça isso que você já é. Converta-se em meu devoto, sai da ilusão. Ocupe sua mente sempre em pensar em mim. Converta-se em meu devoto. Prova que você é mesmo, Vandanadasya, me serve assim com a cabeça no chão. Ofereça-me reverências e me adore. Absorvendo-se assim completamente em mim, Atmanam Atmaranaha, você vai me alcançar sem falta, você vai vir a mim com certeza, sem dúvida. Só que isso aí é o mais confidencial. Isso aí poucos vão decidir fazer isso. Porém, por outro lado, não é difícil entender que tudo bem, não dá para ocupar a mente só em pensar em Krishna, tornar-se devoto mesmo dele, só isso, viver só adorando ele, oferecendo reverências a ele, absorvendo-se completamente nele. Prabhu, isso aí não é difícil, não é para qualquer um e tal. Mas, gente, se até a Gyata Sukriti salva, se até a atividade inconsciente, a Gyata quer dizer sem conhecimento, que Gyata é o conhecimento, sem conscientização, sem ser consciente, já ajuda dessa maneira. Imaginem fazendo pelo menos alguma coisa consciente. Repartindo o pão, não tudo só para mim, para minha manutenção, para minha sobrevivência, para os meus planos pessoais, para o uso dos sentidos, fazer o que, ninguém é de ferro, mas também para a caridade certa para a pessoa certa, para o mestre espiritual, para a Prabhupada, mas representante de Krishna, mas também para dar de volta para o dono que já é dele. Então, tudo isso aí, imaginem só. Aí nessa tentativa, só tem acerto. Não tem como ter nada errado aí. Enquanto que no outro caminho, se não tiver nada disso, por mais acertado que possa parecer que esteja sendo, está tudo errado. Nada deu certo. Então isso não é tão difícil entender. Como Krishna falou no Bhagavad Gita, o resumo do conteúdo do Gita, ele fala, o famoso Nehabikrama Nasusti, verso 40, capítulo 2. Nesse caminho, Pratyavayana Vidyate. Nesse caminho, nunca há perda nem diminuição. Pratyavaya quer dizer diminuição. Nesse caminho, nunca há perda nem diminuição. E um pouquinho de avanço que se faça nesse caminho aí, Trayate Mahato Baya, pode te livrar do maior perigo que causa o maior medo, que é o medo da hora da morte. Poxa, então, qual que é a dificuldade de... Tudo bem, pelo menos não é Mamarabhava Mabhakto Madhyadimana Masturu, não é 100% para Krishna, mas 1% para Krishna. 2, 10, 50%, 80%. Imaginem só. Não vou nem tentar, porque eu já sei como é que eu sou, me conheço, eu vou cair, eu vou parar. Nada, Muni explicou isso no Bhagavatam. O Bhagavatam, Nada, Muni falou que é mais ou menos o mesmo raciocínio.
Nanda Muni falou que como é esse verso? Fala que não importa. Ele fala que no caminho do serviço devocional, onde alguém renuncia a tudo para satisfazer Krishna, pode ser que até você ficar forte, maduro, você caia. Você desista, bata em retirada. Mas, Bhajana Pakot, Atapate Tato Jadi, mas você não perdeu nada. Você não perdeu nada, porque o que faz esse investimento aí é Swadharma Charanam Bhujan Hareya, Bhajana Pakot, Atapate Tato Jadi, esse verso. Ele fala que, enquanto que por outro lado, se você fizer tudo certinho, se você executar seus deveres ocupacionais de acordo com sua natureza, seu Dharma, de maneira perfeita, você não ganhou nada. Enquanto que se você fizer de maneira imperfeita, com falha, ou até se parar, o que fez não vai perder mais e vai continuar ganhando. Me ocorreu aqui agora, por exemplo, ontem. Ontem nós assistimos, esse é um exemplo típico. Não foi? Estávamos aqui ontem assistindo a peça de teatro dos devotos, do diálogo de Srimati Radharani com o abelhão, e a devota esqueceu o texto e errou. Não perdeu nada. Não perdeu nada. A tentativa é honesta, correta. O que fez era serviço a Krishna, estava glorificando o Krishna. Ninguém ali perdeu nada. A gente não precisa se preocupar com isso. Porque, aliás, só vai errar quem tentar. Quem não tentar nunca vai errar. Só se molha quem sai na chuva. Quem nunca sair não vai se molhar. Mas só que nesse caminho aí não tem mácula nenhuma. Foi tudo perfeito. Foi tudo perfeito. Entendemos a mensagem da mesma maneira. Todo mundo sabe que errar é humano. E continua se fazendo, treinando, ficando mais prático e fazendo. E não perdeu nada, porque não estava fazendo nada para ela. Estava fazendo para Krishna. Não estava fazendo nada para levar nenhuma glória, para nada, não. Para glorificar a Krishna. Para ensinar para a gente poder ouvir e entender que, olha, assim e tal. Então, levantar a cabeça, continuar ensaiando, fazendo mais e tal, é melhor. Isso aí, Neha Vikrama Nasasti, Pratyavayuna Vidyate. Não perdeu nada, nunca perda nem diminuição nesse caminho. Enquanto que alguém acertando, fazendo Hamlet, acertando, está errando, não é? Está errando. Porque o Shakespeare, né? A minha carreira de ator, né? Não sei o quê, não, porque essa peça é do Plínio Marcos. É grande coisa. Ganhou o quê com isso? Não está ganhando nada. Exemplo prático. Primeiro, para ver que ninguém deve desanimar nesse caminho, porque nesse caminho nunca tem perda. Enquanto que no outro caminho, onde está todo mundo arrepiando, fazendo, porque tem uma peça que já está em cartaz faz 30 anos e tal. Então, grande coisa isso. Mas grande coisa mesmo, sabe por quê? Porque se a vida já é uma ilusão, imagina essa ilusão retratada na telinha, no palco. Haja burrice, perda de tempo, viu? Agora, se são as atividades transcendentais de Krishna, é diferente. Se são os passatempos transcendentais de Krishna, aí é diferente. Então nunca perda nem diminuição nesse caminho. Até assim, grosseiramente, como estou falando. Imaginem só uma tentativa honesta de fazer serviço devocional, mas tem erro. Continua parando, tentando parar de errar e continua indo em frente, porque esse depósito dessa caderneta de poupança transcendental de Krishna aí, esse depósito aí não tem calote de banco, não. Aí você não perde nada, você nunca vai perder. Tudo que puser vai voltar.
e volta de uma maneira quadriplicada. Não consegue nem pegar, porque é assim que Krishna age, é assim que Krishna faz. Então, quando a gente ouve que, olha, como o Prahlada falou, né? Dharma, Bhagavatam, Miha, você tem que começar a executar a verdadeira ocupação que é da alma, não é do corpo, não é do ser humano. É da alma quando está na forma humana de vida, que é muito raro de se alcançar. Por isso, quando se está como ser humano, se faz isso, está se fazendo a melhor coisa que se possa fazer. Que é Durlabam Manusan Jama. Está entendendo, puxa, como ser humano é difícil eu nascer. Então deixa eu ser um ator das peças transcendentais de Krishna e não um profissional, ator para ganhar vida, para ganhar fama. Para que isso? Está usando a vida humana para executar. Não, o meu Dharma é que eu sou artista. Aliás, os artistas são chudas, né? Mas eu estou executando o meu Dharma. Que grande coisa. Grande coisa. Tem que executar o Dharma da alma. E o Dharma da alma é o Sanatana Dharma. A ocupação interna da alma é o serviço devocional. Aí sim, aí fazendo o serviço devocional da alma, Bhagavatam Miha. Como ser humano, entendendo e valorizando a vida humana, valorizando esse nascimento, que é difícil de se obter. Dharma, Durlabam Manusan Jama. Muito raro nascer como ser humano. Aí, se tiver tudo certinho, maravilha. Mas se tiver algum deslize, algum erro, alguma falha, ou se parar até o processo, Tadapa-Dhruva Martadam. Prahlada Maharaj falou que esse processo é tão poderoso por ser a única ocupação verdadeira da entidade viva, que um pouquinho de avanço nesse caminho pode ser a salvação dele. Um pouquinho de realização nesse caminho pode ser a salvação dele. Então, supostamente, nós estamos entendendo que não somos os corpos, somos almas. A alma não morre quando o corpo morre. E nós entendemos a mensagem de Krishna. Krishna falou que para aquele que nasce, a morte é certa. Assim como que para aquele que morre, o nascimento é certo. Então a gente está nesse caminho de volta ao lar, de volta ao Supremo, é vida após vida. Na próxima a gente vem uma melhor, se a gente errar, mas continuar consertando e continuando a não desistir, porque não há perda nem diminuição. Essa deve ser a nossa compreensão. Isso é ser sensato, inteligente. Nunca bater em retirada, nunca parar, nunca achar que para mim é impossível. Também não pensar que o mínimo que eu fiz, que eu estou fazendo já valeu. Não, caminho do meio. Nem tanto, nem tão pouco. E Dhridavrata, perseverança. Perseverança. Né? Continuar fixo ali, Tivrena Bhakti Yogena, e Adheta Purusham, parar no caminho certo. Parar um pouco nem de alucinar, parar de alucinar, achar que sou o devoto puro, já estou no mundo espiritual, porque não é e não está mesmo. E muito menos também parar de pensar que está tudo muito distante, nunca vou alcançar. Não. Ser normal. Se preparar para na próxima vida continuar, irmos continuando nesse caminho de volta ao lar, de volta ao Supremo. Pronto, qual é o problema? Sem tanta culpa. Errei. Não estava fazendo para mim? Preciso tentar sempre acertar, mas não ficar. Não, agora fiquei na mental, não vou fazer mais teatro porque errei. Então aí está fazendo por prestígio, é falso ego. Não, vou continuar fazendo porque sou falível, errei, mas espero que Krishna dê misericórdia para não errar mais e continuar acertando, porque em última instância só ganhou, não perdeu nada, só está ganhando. Enquanto que o outro, como fala esse verso, se acerta tudo e não acertou nada.
Tem até um significado de Prabhupada que ele cita esse mesmo verso, que ele faz outra tradução. Ele fala: o que adianta ganhar o reino da terra e perder o reino de Deus? Que adianta ser o rei da cocada preta aqui e não levar nada, e na próxima vida sabe-se lá como que volta? Tem que começar tudo de novo, e em que circunstância? Muitas vezes se perde até a vida humana, enquanto que qualquer avanço que se faça nesse caminho, a Dhruva Mara está dando. Pode ser a salvação nossa, tanto para na hora da morte, Trayate, Mahato, Baya, não tem problema nenhum com o maior perigo, que é o medo da hora da morte, quanto para no próximo nascimento, porque Krishna está no controle e está vendo, uma condição privilegiada, mais fácil para seguir princípios, para entender a filosofia, para servir com o coração limpo, para continuar avançando. Qual que é o problema? É isso aí. Se atividade inconsciente já dá resultado, imaginem fazendo com tudo isso que foi explicado, com consciência o sacrifício, participando do processo de autorrealização dessa era, que é o Sankirtana Jagya, trazido pelo Senhor Chaitanya, instituído por Srila Prabhupada. Alguma dúvida? Não é relacionado ao assunto, mas... Não, relacionado ao assunto. O senhor falou que artista é Shudra? É. Normalmente, assim, os cantores, os dançarinos, os artistas, essa turma que anima a festa no palácio, são os Shudras que fazem isso. Ah, isso é real, são Shudras mesmo. Sim, mas o bobo da corte... Isso, exatamente. Os artistas, eles existem para isso. Para alegrar. Para divertir a plateia. Outra coisa que eu aproveitar a aula do senhor... Agora, quando se trata, por exemplo, de... por exemplo, o músico... claro que isso aqui é hipotético, mas só para poder dar um exemplo para ser entendido. Por exemplo, o músico é um Shudra, o compositor, o letrista, o escritor é Brahmana. Essa é a compreensão, só para se entender. Entendeu? Para diferenciar. E depende da atividade também. Isso. Esses músicos altamente virtuosos são Shudra. Agora, um grande letrista mesmo, isso aí é Brahmana. E o músico... Só para fazer a diferença. E o músico Kirtaniya? Não, mas Kirtana é transcendental. Aliás, Kirtana ninguém faz para aparecer, faz para agradar a Krishna. Porque se fizer para aparecer, aí também é Shudra mesmo. É Shudra. Está querendo ganhar mulheres com isso, fama, prestígio. Querendo conseguir vida fácil. Isso é Maya. Eu achei que o erro da devota fazia parte do teatro. Pois porque a Dayana estava... Esqueci. Não ficou erro, ficou harmônico. E assim, qual que é o problema, né? Não, ficou bonito, ficou harmônico, ela voltou, fez. Senhor... Às vezes, por exemplo, que nem, por exemplo, você vai para fazer Sankirtan. Você vai com o maior ímpeto, o maior desejo de distribuir os livros para o Prabhupada. Não faz nada naquele dia. Mas ficou tentando o dia inteiro. Você está com consciência tranquila. Falar, Krishna já falou que quem dá o resultado é ele. Né? Não é a gente que dá o resultado. Ah, mas eu fui perfeito. Na sua concepção, Krishna não achou. Porque senão ele teria dado. Então no outro dia vai e faz tudo de novo igual. Se Krishna estiver satisfeito, ele dá, senão não dá, porque Kamanya Vadikara Stema Paleshuka Dachana. Você tem o direito de executar o seu dever prescrito, mas não tem o direito ao fruto da ação. Nunca pense que você é a causa do resultado do seu trabalho, porque a causa é sempre ele, Krishna, ele mesmo está falando. Agora, nem por isso se apegue a não fazer, só porque eu não vou desfrutar e não sou eu que sou a causa do resultado, nem por isso se apegue a não fazer. Cumpra com o seu dever, foi o que Krishna falou. Então isso é filosófico. Você ia fazer outra coisa. Então, senhor,
Brahma pode ser um, depois outro, é um cargo, isso? É um posto, é um posto. Como humano. Como humano. Agora Satyavrata Maharaja vai ser humano. Vai aparecer como humano, vai Vashvatamana. Porque ele nasce como Shradadeva, filho do rei, Deus do Sol, rei dos Sóis, Deus do Sol, que é Vivaswanta. Ele vai receber o nome por causa do pai dele, Vivaswanta, vai Vaswata-mana. Ele vai se tornar um humano, esse rei que fazia jejum para satisfazer Krishna. E que deu proteção a Krishna quando ele apareceu como um peixinho, Matsya. Ele vai ganhar, é material, mas é o presente, hein? Vai ser um pai da humanidade. São postos. Qualquer alma pode ser um dia humano, pode ser um Indra, um rei dos céus, pode ser um Brahma, criador, qualquer alma, porque são todos Vibhinanshas, todos Diva-tattwas, nenhum aqui é Vishnu-tattva. São Divas-tattwas, não são Vishnu-tattwas. Mas é assim, é dádiva por ser piedoso. Por ser piedoso. Tanto é que quando não tem uma pessoa tão piedosa assim, uma alma tão piedosa assim, dentro dos 24% da totalidade universal que é material, do Ekapad Vibhuti, quando não tem 25%, um quarto. Quando não tem alguém tão qualificado assim, o próprio Krishna tem que aparecer como Criador. Porque é difícil ter, para chegar nesse nível de merecimento, de ser um Criador. Mas é posto e é ocupado por Diva-tattva, por Vibhinansha, não por Vishnu-tattva, pelo próprio Krishna. Mais uma coisa, o senhor fala que é 25% da totalidade universal, que é 75% espiritual e 25% material. Então, esse universo nosso aqui é material. É. E ainda assim tem Brahma aqui, nesse universo material. Só que esse nosso aqui é do Brahma mais insignificante, é aquele de 4 cabeças, porque tem Brahma até de 1 milhão de cabeças. E tudo isso faz parte do Ekapad Vibhuti, desse 1/4 da totalidade universal, esses 25%. Então o universo aqui é um décimo, um centésimo desse 25%? O nosso de um Brahma de 4 cabeças? Nossa! Nossa, o Krishna falou isso, explicou isso, infinitesimal. Infinitesimal. Do material ainda. Do material. E a gente se acha, né? Agora, a misericórdia sem causa de Krishna é que ele apareceu nessa terra para ter passatempos transcendentais. Então, que dádiva, hein? Não só isso, como ele veio como sua encarnação mais misericordiosa também. O Senhor Chaitanya, imagine só, a bênção para nós. E a gente fica aí moscando, perdendo tempo, não participa disso, não procura entender isso. Sendo que é assim mesmo. Aconteceu isso, que Brahma, assim como a gente pensa, até Brahma, o Criador de 4 cabeças, ele pensou. Ele pensava, eu sou Brahma, tal. Ele ficou sabendo que estava tendo uma festa nos planetas Vaikunthas. Falou, bom, vou lá participar. Aí foi para se reunir com os Brahmanas. Ele é o Brahma, né? Aí chegou na porta para entrar e o porteiro, quem é? Brahma, Criador. Não conheço, não sei. Sou Brahma, o Criador. 4 cabeças. Não ouvi falar não, hein? Mas tudo bem.
O Brahma, estou vendo, pode entrar. E ele entrou na Assembleia. Só que quando ele entrou, os outros Brahmas já estavam lá. Aí Brahma de 10, de 20, de 100, de 500, de 1000, de 1 milhão de cabeças, todo mundo lá. Quando entra, todo mundo vai se reverenciar. Só o barulho de todos os elmos batendo no chão, assim, quando todo mundo foi prestar reverência para ele, ele já parou e já se resignou. Como sou inflado, orgulhoso, como sou bobo. O Krishna faz essas coisas para mostrar. E assim materialmente é, né? Tem sempre alguém que o cara que se acha vai chegar e vai ver que não é nada perto dele. Sempre. Sempre a gente vai achar outro melhor, outro mais competente, outro mais... Sempre, sempre. Isso aí não tem fim, isso. Sempre. Por isso que, para que guardar esse orgulho lá no cantinho do coração, baseado em quê? Em loucura, sendo que como alma, assim, aí todo mundo é igual, qual o problema? Então não tem a compreensão verdadeira, né? Parar de viajar. Todas as... Deu para eu responder? Não. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui. Já.